Queridos, podem se assentar. Podem se sentar. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Desculpa esse pequeno atraso, mas eu tenho certeza que vocês fizeram o impossível para estar neste lugar. Queridos, meu nome é Gabriel Rodrigues, casado com a minha digníssima esposa Tabita Rodrigues. Nós temos 2 filhos. Juntos, a gente lidera um ministério cristão aqui na cidade de Blumenau. Nós somos ligados à igreja Diante do Trono na Angola, lá no continente africano. Estamos debaixo da cobertura deles. Aos domingos temos cultos aqui dentro. Então, dia de semana fazemos eventos e aos domingos temos cultos aqui. O que mais? Sou empresário, eu tenho joalheria e eu sou avaliador também de ouro. Eu faço avaliação de metais preciosos. Eu também estou inserido no ramo imobiliário e sou considerado construtor e investidor. Tá? Quando eu comecei a pensar sobre o que falar aqui nessa noite, eu pensei em algo que fosse mais objetivo, mais breve possível. Eu sei que todos vocês têm coisas a fazer durante a semana. Vocês estão aqui numa terça-feira buscando chaves de oportunidades para abrir negócios na vida de vocês. E quando eu parei para pensar no que eu poderia falar aqui, me veio várias coisas. Eu poderia falar para vocês sobre como eu superei o ano do coronavírus na minha empresa, por exemplo. Como é que eu bati o recorde de faturamento numa empresa de joalheria em plena pandemia. Ou então eu poderia falar para vocês como que o meu ministério avançou nesse ano de pandemia, em 2020, quando eu escuto alguns pastores me procurando, falando: Gabriel, 10 igrejas fecharam em Blumenau. Eu poderia entregar essas chaves para vocês, ministerialmente também, falando. Só que hoje eu estou aqui para falar algo muito mais valioso do que ouro e prata. Muito mais valioso do que diamante. E olha que eu avalio ouro. Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Vamos falar de vários assuntos. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ao longo do Master Key, vamos fazer palestra, vamos fazer reuniões, rodadas de negócios, se você quiser. A gente está dando pontapé inicial hoje de algo que eu nem tenho noção do que pode se tornar isso aqui. Quando se reúne pessoas como vocês, dentro de um lugar como esse, líderes, generais, ei, prepara. A gente pode declarar guerra para qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque vocês são pessoas que querem avançar. Sim ou não? Vocês estão aqui buscando realmente chaves. E se eu pegar um de vocês aqui, sacudir de cabeça para baixo, algumas chaves eu vou recolher. E chaves que estão guardadas ali, ó, que a gente nem faz ideia. Eu tenho 33 anos, minto, 32. Vou fazer esse mês 33. Mas eu já estou tomando posse de 33. Porque foi o ano que Jesus encerrou a carreira dele e foi crucificado. E é o ano que eu quero buscar coisas novas na minha vida. Eu acho que o Master Key é isso. É um pontapé em algo novo que Deus quer fazer na minha vida aqui em Blumenau. E na vida de vocês também. Porque isso aqui não tem a ver somente comigo, isso aqui não tem a ver somente com você, isso aqui tem a ver com todos, é um coletivo. E eu falei que o que eu vou ministrar aqui é mais valioso do que ouro e prata, certo? Eu quero colocar esse versículo de Colossenses para vocês, que é a chave inicial. Ele fala assim, ó: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento.
Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Perceba que nesse versículo existe uma chave aqui. Existe um mistério que está guardado em algum lugar que podemos chamar de chave mestra. Porque quando você se fala de Cristo, quando a gente fala de Cristo, nele estão escondidos todos, não é apenas uma chave. É todos os tesouros. Eu não sei você, mas eu percebo que... Eu vou pegar essas banquetas aqui. Hoje a gente fala muito sobre inteligências. Até inteligência artificial. Vocês já ouviram falar, né? Mas existe a inteligência de emoções. Existe inteligências de espirituais. Existe inteligências intelectual. E eu vou citar para vocês uma aqui, que vocês todos conhecem, inteligência intelectual. Aqui está armazenado, nessa inteligência intelectual, tudo que se fala sobre inteligência do corpo, da mente, do seu intelecto, raciocínio lógico, coisas que estão ligadas à sua mente, aquilo que você adquiriu desde pequeno com as suas inteligências. O que é inteligência? Acho que eu até botei aqui. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Pode anotar isso aí. Inteligência é a capacidade de resolver problema. Que problema que eu resolvo nesse tipo de inteligência? Inteligências naturais. Qual é o seu QI? Você tem buscado desde pequeno uma inteligência para sua mente. Isso é muito bom. Só que agora também eu vou falar sobre outra, que é muito falado por aí. A inteligência emocional. Acho que virou moda os coaches estarem ministrando sobre isso, inteligência emocional. Você começa a se aprofundar e você começa a se conhecer, você começa a entender que a inteligência emocional, ela fala do seu comportamento, e quando você entende o comportamento do ser humano, você entende que aquele comportamento existe por trás de qualquer comportamento uma raiz. E essa raiz, você pode ou lá no passado cancelar ela, desbloquear ela, para que você seja realmente liberto nas suas emoções. Estamos falando de emoções. Ou então você pode deixar como está e você se limita. Você não avança mais. Eu trabalho com inteligência emocional há algum tempo também, aqui aos domingos. E alguns amigos meus me procuram falando: Gabriel, existem coisas no meu passado que eu preciso me libertar. Eu me reúno com eles, a gente vai a fundo na raiz e juntos a gente faz vários desbloqueios. E que se eu chamar um deles aqui na frente para testemunhar algo a respeito da inteligência emocional, da libertação dessas correntes, eles vão poder falar com certeza para vocês que depois do desbloqueio dessa alma, o cara começa a avançar. É como se fosse uma mochila de peso nas suas costas que sai. Inteligência emocional. Só que eu não vou falar sobre isso. Eu poderia falar 1 hora aqui sobre isso, sobre o nosso intelecto. Eu poderia falar 1 hora aqui sobre inteligência emocional. Com certeza vocês iam gostar muito. É a moda agora, PNL, programação neurolinguística. Acho que todo mundo já deve ter feito um cursinho desse. Só que aí, por trás de tudo isso, existe essa aqui, ó. Que na verdade, não é porque ela está atrás que ela seja menos importante. Mas eu coloco ela atrás porque é a que a menos a gente dá valor. Inteligência espiritual. Com certeza, se vocês pegarem o que eu estou falando aqui hoje, a vida de vocês vai dar uma reviravolta. A vida de vocês vai dar um start que você não tem noção de onde você pode chegar. O que eu vou falar aqui, pouco se fala. Pouco se fala por aí. Se você for botar na internet, for botar no Google, pouca coisa você vai ouvir falar sobre isso. Por quê? O que é inteligência espiritual? É a compreensão de quem você é por completo. Ela te explica como um todo. Gente, não adianta eu dar fórmulas de sucesso para vocês sem que você se conheça, sem que você entenda quem você é de verdade. E eu não estou falando mais sobre inteligência emocional. Eu já estou falando aqui atrás. Outra coisa que está mais profundo que você nem tomou conta ainda.
Porque a hora que você despertar isso em você, você vai ver o quão longe você vai. Com a sua família, com a sua empresa, com seus negócios, com seus filhos, relacionamento com seus parentes, todo tipo de papel. Quem você é de verdade? Vamos falar sobre inteligência espiritual. Quem você é de verdade? Você é todos os papéis que você assume na sociedade. Vou colocar 4, tá? Você achou que você era um só, até hoje. Pô, Gabriel, mas eu posso ser mais de um? Pode. Você pode ser quantos você quiser. Todos os papéis que você exerce na sociedade, eu coloco como sendo você. Só me dá um tempinho. Você é um empresário. Hoje vamos definir a sua identidade. Você é um empresário ou um funcionário. E você faz de tudo para alavancar isso aqui, sim ou não? Você quer avançar, você quer ter sucesso nessa área. Só que você não pode esquecer que também você é um filho. Eu acho que todos aqui têm os pais vivos, né? Ou você pode botar qual papel você quiser. É um cargo de responsabilidade. Ou você é um pai, uma mãe. Ou você é um marido, ou você é uma esposa. É um papel que você exerce aqui na sociedade. Ou você é um cristão. Esse aqui às vezes a gente até deixa de lado. Mas vamos falar sobre esse aqui. Uma pessoa que não entende sobre inteligência espiritual, ela assume um papel apenas. E você vai ver qual é o problema disso. Você assume seu cargo como empresário, seu papel como empresário, e você alavanca, você dá de tudo. Você trabalha 24 horas. E você tem esposa, você tem filhos, e você também é um cristão. Ou pode colocar qualquer outro papel ali. Mas você não identifica que a sua identidade é tudo isso. Você identifica você como um empresário. E sabe o que acontece? Dá certo ou não? Dá. O cara vira um baita empresário. Ele ganha muito dinheiro. Porque pensa bem, ele está tirando todo aquele tempo e colocando nesse. Você acha que o cara não vai ganhar dinheiro? Ele vai ser um baita empresário. Ele assume esse papel aqui com tanta responsabilidade e excelência, não estou dizendo que é certo, que ele vai decolar, só que somente nessa área. Só que ele esquece que ele é pai de 2 filhos. E ele esquece de dar atenção para os seus 2 filhos, e ele também esquece de dar atenção para a sua esposa. Ele vai alavancando, alavancando, alavancando como empresário. Chega lá na frente, ele olha para trás, e eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, ricas, ricas de dinheiro, e não tem um filho, não tem uma família do lado, trocou de mulher umas 10 vezes. Você acha que isso é prosperidade? Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é, se você quiser anotar, ausência de necessidade. Prosperidade nunca vai ser dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. De que tipo de necessidade eu estou falando? Tanto na sua área financeira, tanto na sua área como filho, qualquer papel que você exerce na sociedade. Isso. Gabriel, lá em casa, a minha esposa e eu, estamos decolando em amor. Não me falta nada no nosso relacionamento. Olha só, não me falta nada no relacionamento com meu filho. Meu filho me obedece. O meu filho, eu falo para ele uma coisa, ele entende, ele me respeita. Eu, como cristão na igreja, eu dou o meu melhor. Isso tudo parece ser impossível de exercer. Mas existe uma inteligência por trás disso, que se chama inteligência espiritual. Você se preocupa com inteligência emocional para dar certo apenas uma coisa. Eu duvido que você se preocupa com inteligência emocional para ser um bom pai, ou poucos fazem isso, ou para ser um bom cristão. Não. Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar inteligência emocional para ganhar dinheiro. E não está errado. Não está errado isso.
O erro é você não saber se posicionar. O erro é você trazer problemas desse papel para esse papel. Quando você fragmenta a sua vida, a sua identidade, você descobre quem você é de verdade, quais os papéis que você exerce de verdade, aí você começa a se entender. Quer um exemplo disso? O Brasil, hoje, para você ser um cidadão brasileiro, quantas identidades eu posso te apresentar? RG, CPF, carteira de trabalho, carteira de motorista, certidão, passaporte, qualquer coisa eu posso apresentar para você como uma meia de identidade. Só que quando você faz um empréstimo bancário ou quando você faz uma compra do imóvel, o que eles te pedem? Tudo. Até mais. Até fiador. Até um parente seu para assinar. Por quê? Porque você não é só um cartãozinho de identidade. Você não é só um CPF. Você não é só um empresário. O maior erro hoje está até aqui, ó. Vamos falar sobre cristão, então. Já que estamos numa igreja, mas o foco não é esse. Tem gente que é tão bitolada, fanática, que ela entra para uma igreja e ela assume esse papel aqui. E aí, Deus falou que eu sou isso ali. Eu sou um cristão e eu vou decolar como cristão. E aí o cara dá o melhor dele dentro da igreja. Sabe o que acontece? Ele vira obreiro, ele vira um grande líder, ele vira um pastor. E aí ele esquece até que ele é um pai, uma mãe. Ele esquece dos filhos. Por quê? Porque ele está 24 horas na igreja. Aí eu levo ele lá na tua empresa. Apresento ele para você. Aí eu falo assim, olha, faz uma entrevista aí com ele. Aí você fala assim, e aí, você sabe fazer o quê? Ele vai te falar, olha, eu sei falar a língua dos anjos e sei dar umas voadeiras por aí. Está contratado. Sim ou não? Você contrataria um cara assim? Esqueceu todas as inteligências. Ele só buscou um papel. Gente, isso acontece muito. Muito, muito, muito. O cara que assume esse papel aqui, ó, esquece até de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele acha que vai cair um maná do céu. Dinheiro do céu. O cristão tem que trabalhar. E muita excelência. O cristão tem que ser um bom pai. Um bom pai tem que trabalhar. Também existe um cara que ele assume o papel de casa e ele só fica dentro de casa. Ah, não, meu papel hoje é cuidar dos meus filhos. Isso aí é uma obrigação sua, cuidar de filhos. Isso não é um papel, isso é uma obrigação, dar o melhor para os seus filhos. Se posicionar nos papéis faz com que você não erre na sua vida. Faz com que você encontre chaves que abrem portas que ninguém pode abrir. Somente você. Quando você se posiciona nesses papéis, a sua vida ela começa a ter um rumo diferente. Sabe por quê? Porque você não começa a alavancar apenas como empresário. Que eu sei que todo mundo aqui quer isso. Nós queremos. Vocês já são um sucesso. Mas tem momento na minha vida que eu preciso olhar para o lado e falar, será que eu estou sendo um bom pai? O que é prosperidade para mim? Prosperidade é riquezas ou prosperidade é tudo isso, ausência de necessidade? Eu quero muito que vocês tenham isso em mente. Prosperidade. Prosperidade e não dinheiro. Não somente dinheiro. Prosperidade. Vocês vão ver que a vida de vocês, ela vai seguir como um todo. Frutificando em todas as áreas. Todas as áreas. Sabe por quê? Eu descobri portas financeiras aqui dentro desse papel. Quando eu tinha 17 anos, eu exercia com excelência o papel de líder na igreja. Eu era um líder lá numa igreja que tinha mais de 1000 jovens, por exemplo. Aqui em Blumenau. E a minha oportunidade de carreira veio daqui de dentro. Com 17 anos, uma empresária chamou o pastor e falou assim, pastor, eu preciso de alguém com responsabilidade para trabalhar com ouro. Foi aí que eu aprendi a trabalhar com ouro. Comigo. Fica eu e minha irmã dentro de um escritório e eu quero que alguém com responsabilidade trabalhe para mim, seja meu funcionário. Pastor, na hora, lembrou de alguém. Um cara de gravata, bonitinho, cabelo arrumadinho. Era eu?
Ele lembrou de mim. Mas sabe como é que eu era? Calça larga, boné do lado, eu andava de skate. Tem gente que está até rindo porque me conhece daquela época, 17 anos. Eu era o cara mais descolado que tinha da igreja. Só que uma coisa eu tinha, que era caráter, responsabilidade. Esse pastor me conhecia, ele sabia que jamais eu colocaria a mão em qualquer coisa daquilo lá. Ele me conhecia mais do que os outros. E ele chegou e falou para essa empresária: olha, eu tenho alguém para te indicar. Eu caminho com ele. Eu era um dos líderes dele, desse pastor. E ele falou assim: ó, eu tenho alguém para te indicar, é o Gabriel. E lá fui eu trabalhar, com a mesma calça baixa, com o mesmo boné. E ali eu fui me consertando até recolher todas as chaves que eu sabia que aquela empresária podia me dar. E ali minha vida ela deu um pontapé inicial. Eu comecei a ver que ali era uma oportunidade, uma porta que se abriu para mim, através daquele papel. Quando você assume os seus papéis com excelência, você encontra portas que às vezes nem são de lá. Eu não virei pastor lá naquela igreja. Lá abriu uma porta de negócios para mim. Deus ele faz umas coisas meio doidas que você não tem ideia. Mas vamos lá. Vou continuar aqui, tá? Ter identidade então é o quê? Saber se posicionar nos seus papéis com excelência. Saber se posicionar em cada papel. Então se eu chamar você aqui na frente e falar: quem é você? Meu nome é fulano de tal, eu sou empresário. Não, você não é só isso. Você entende? Inteligência espiritual. Você não é só isso. Você é um todo. Como é que eu me apresentei no começo? Primeiro eu coloquei minha família em primeiro lugar. Falei quem eu era casado, falei dos meus filhos. Em segundo lugar, eu coloquei a minha religião, falei que eu sou um líder de um ministério cristão. Depois, eu falei que eu era empresário. Então, assim você tem que tratar a sua vida, como um todo. Entendeu? Identidade, como um todo. Olha lá em Colossenses. Tudo que fizer, faça com todo o seu coração. Todos os papéis. Faça com todo o coração. Faça como se estivesse fazendo, sabe para quem? Para Deus, não para homens. Eu tive isso em mente desde pequeno. Tudo. Olha, eu era um funcionário, eu não era empresário. Mas eu fazia com excelência. Eu queria realmente decolar na minha vida. Sabe como é que eu cheguei em Blumenau? Eu cheguei em Blumenau com 11 anos de idade. A gente passou muita necessidade. Meu pai está aqui. Meu pai e meu irmão são empresários. Passamos muita necessidade. Morando de aluguel. E a gente tentou muito. Bater algumas portas e não abria. Portas não abriam. Mas o meu pai, ele sempre deu... Meu pai e minha mãe, eles sempre deram o melhor para a gente. Mesmo que eles ganhavam um salário mínimo, ele tentava sempre nos colocar em escolas particulares. Então ele investia nisso aqui. Os meus pais investiram nos filhos. Eles deram tudo para que os filhos dele tivessem companhias boas, o melhor. Eu não tive o melhor que talvez muitos teriam, mas para minha capacidade, meu pai morava de aluguel. A gente chegou aqui morando numa kitnet, em 3. Nós somos 3 irmãos, 11 anos de idade. Até que chegou o coronavírus, chegou a 2008. O que aconteceu em 2008? A enchente em Blumenau, né? Minha mãe estava com câncer, a enchente começou a subir, a água começou a subir, e o tratamento dela foi pausado nos hospitais, porque já não tinha condição de chegar no hospital, e ela estava fazendo quimioterapia. E nessa de fazer quimioterapia, ficou uma semana sem, 2 semanas, a gente falou: não, vamos botar num avião e vamos enviar ela para o Rio de Janeiro, que nós somos do Rio, para que lá continue o tratamento da minha mãe. Meu pai foi, a gente ficou como irmãos. Deu 1 semana, eles nos ligam dizendo que minha mãe tinha falecido. Perdi minha mãe em 2008. Meu pai recolheu a gente daqui de Blumenau e nos enviou para o Rio de Janeiro também. E lá começamos do zero novamente. A gente já não tinha nada. Morava de aluguel também. Só que eu lembrava de algumas coisas que Deus falava para mim. Algumas portas que estavam disponíveis para mim em Blumenau. E eu peguei minha mochila e falei: pai, eu não vou ficar mais aqui no Rio.
eu vou voltar para Blumenau. Eu tinha 19 anos. Eu abri minha loja com 20 anos. Com 19 para 20 anos. Eu falei, eu vou voltar para Blumenau. Você vai ficar onde lá? Eu ligo para qualquer pessoa lá e vou ver se tem uma casa disponível. Ligamos para uma amiga da minha mãe, que faleceu. Ela me acolheu em Blumenau. Fiquei na casa dela. Eu liguei para ela e falei assim, eu posso ficar na tua casa até eu arrumar um emprego? Ela falou assim, pode. Não só pode, como você vai ficar até você casar. Fiquei 3 anos na casa dela. Ela não deixou eu sair. E me tratou como filho, eu amo eles. E aí o que acontece? Com 19 anos, eu abri a minha primeira empresa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sei de onde é que eu vim. Hoje eu tenho carro, tenho empresa, eu tenho imóveis. Esse imóvel aqui a gente deu para a igreja. A gente juntou uns guerreiros aqui esse ano e eu falei assim, ei, que coronavírus, cara? As igrejas estão fechando? Não, vamos usar uma chave que se diz avançar. Vamos agir nesse Blumenau. Vamos tocar o terror aqui. Como? Vamos construir uma igreja para não precisar pagar aluguel. Sabe o que a gente fez? Veio uns 3, 4, 5. Daqui a pouco começou a juntar gente. A gente levantou esse galpão aqui. E hoje a gente não precisa alugar nada. A nossa igreja não precisa pagar aluguel. Tudo que é entrado como dízimos e ofertas aqui é distribuído para o povo, porque eu sou empresário, eu não preciso do dinheiro da igreja. Nunca precisei. Esse evento aqui eu não cobrei e nem vou cobrar, porque eu não preciso de dinheiro. O que eu preciso é de contatos, de amigos, de parcerias. A hora que você entender sobre a unidade de irmãos com o mesmo propósito, meu Deus, eu até me arrepio, não sei vocês. Mas se vocês que estão aqui, na hora do cafezinho, tirarem um tempo para conhecer um ao outro e pegar contato, pegar um cartãozinho, ei, de onde é que você é? Porque a gente chegou aqui e ficou tudo ressabiado, né? Sentadinho, com vergonha. Mas se você souber o poder da unidade, de pessoas com o mesmo propósito, você nem tem noção da onde você pode chegar. Prosperidade. Não estou falando de riqueza. Mas, você sabia que, eu estava vendo uma estatística, né? 60% dos milionários, ou é bilionários, agora eu vou ter que pesquisar. Eu lembrei agora. São cristãos. Sabe por que a igreja não alavancou por muito tempo? Antigamente a gente tinha a mentalidade de que todo cristão era pobre. Não sei se você tinha isso. Antigamente eu olhava assim, a igreja a gente tem que avançar só nisso aqui, não precisa de dinheiro, vamos avançar nisso aqui. E aí o mundo lá fora tem uma imagem de cristão como sendo pobre, como sendo um tadinho. Só que na verdade, nem o cristão e nem o empresário sabe se posicionar com essas chaves que eu vou entregar para vocês aqui hoje. Nenhum. Sabe por quê? A inteligência emocional, ela entrega chaves. Tá? É um mistério. É um mistério. Gabriel, como é que você saiu de lá de dentro daquele papel e foi virar um empresário hoje? É um mistério. É uma porta que você olha. Quando eu abri minha empresa, sabe o que aconteceu? Pessoas poderosas de Blumenau chegaram para mim e falaram assim, Gabriel, eu não te dou 2 meses para você fechar as portas. Aí eu falei assim, por quê? Eles falaram, olha, eu conversei aí com os empresários de Blumenau e eles vão te derrubar. Aí eu falei assim, eles não sabem quem é que abriu essa porta, né? A empresa que eu abri foi uma direção de Deus para a minha vida. Eu falo isso com total confiança. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa porta que Deus abriu à empresa, não foi eu que abri. Gente, eu não tinha intelecto mental, nem emocional para abrir uma porta dessa de empresa. E eu não sou zilionário aqui, gente. Se você for me conhecer, sou o cara mais humilde que tem. Mais não, né? Tem gente mais que eu. Mas o que eu estou falando é que existem portas. É como Moisés. Não sei se você já passou por isso na vida de vocês. Chegar a um determinado ponto da sua vida que você olha para frente e você não consegue ir mais. Você olha para o lado, você não consegue, não tem saída. Você olha para um outro lado, não tem mais saída. Aí você faz o quê? Para. Na verdade, você é um empreendedor. Você é um multiplicador. Você não consegue ficar parado. Você quer avançar, você quer avançar. Aí você não sabe se são correntes
que estão te prendendo? Emocionais ou espirituais? Só que a espiritual, ela te desbloqueia em várias áreas. A emocional também em várias áreas. Você consegue avançar de forma sobrenatural. Quando Moisés viu que tinha um mar vermelho na frente dele, e ele olhou para um lado, não tinha para onde ir. Ele olhou para o outro, não tinha para onde ir. Ele olhou para trás, viu um exército vindo atrás dele. E aí? Vai buscar que inteligência? A intelectual? Para voar sobre as águas? Para fazer um barco que suportasse a quantidade de pessoas? Meu filho, recorreu à inteligência espiritual. Moisés, ele tinha inteligência espiritual. Ele sabia que por mais que ele não tinha para onde ir, ele confiava em Deus. E ele sabia que aquele mar podia se abrir a qualquer momento. Não é só porque a minha empresa foi aberta pelas mãos de Deus que eu não tive que trabalhar. Trabalhei muito. No começo, eu ganhava bem pouco, às vezes no negativo, né? Fiquei uns 3 anos só ralando. E não vinha faturamento. Comecei com um sócio, tinha que dividir faturamento, era horrível. E aí eu comecei a fazer uns mistérios com Deus. Falava, pô Deus, foi tu que abriu isso aqui para mim. Foi uma oportunidade que o Senhor me deu. Então me ajuda a alavancar essa empresa. Eu preciso de tanto de faturamento esse mês. Eu fazia propósito com ele. Eu conversava com ele. E aí era sobrenatural. O que eu botava no papel, eu materializava aquilo que eu queria. Eu falava, Deus, eu preciso disso aqui, ó. Eu conversava com ele como eu estou conversando com vocês. Ó Deus, eu preciso disso aqui. São portas que eu não consigo abrir. Por mais que eu saia na rua divulgando panfleto, eu não vou conseguir esse faturamento. Mas eu vou confiar em Ti, está aqui. Todos os meses era um sobrenatural na minha vida. Todos os meses. E lembra que eu falei para vocês que eu vim para Blumenau com uma mochila, né? Eu sei de onde é que eu vim. Eu sei que eu não tinha essa capacidade. E eu sei que se não fosse inteligência espiritual, eu não estaria nem aqui falando para vocês. Eu estaria lá no Rio, talvez trabalhando como funcionário para alguém. Mas a ideia não é essa. Vamos voltar aqui para os papéis. Prosperidade é a ausência de necessidade. Olha só. Com tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês entenderam? Que você é aquilo que você exerce na sociedade, todos os papéis? Vocês entenderam, né? Onde que está a chave mestre? Pode falar. Onde que está a chave mestre? Em qual papel? Chuta. Todos. Mais alguém? Está errado. Aquele que está falhando? Errado. Alguém mais quer errar? Cristão? Não, vocês são muito religiosos. Não é ali. Hã? Filho? Não. Então, desculpa decepcioná-los, mas Deus, Ele não se relaciona com papéis. Toda vez que você for ver Jesus na Bíblia, Ele não está nem aí se o cara é empresário, se o cara era um fariseu, se o cara era um judeu, se ele era uma prostituta. Deus não se relaciona com papéis. E o fanático, ele vai falar isso. O fanático, ele vai falar para você, ei, você tem que ser cristão. Sai fora. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Vamos estudar a Bíblia, né? Falta muito isso, estudar a Bíblia. Sabe por que as pessoas não entendem isso aqui? Nem um cristão entende isso aqui por completo? Vocês não sabem? Depois eu falo. A Bíblia diz que você é corpo, alma e espírito. Inteligência espiritual. Aqui está o teu intelecto. Pode ser que a inteligência intelectual está aqui. Certo? O que é isso aqui? Inteligência emocional, né? Alma. Corpo. Aqui é o teu fitness. Quando você vai para a academia, está aqui, ó.
Quando você estuda sobre a sua alma, os seus traumas de infância, estão tudo aqui. Os seus bloqueios emocionais estão tudo aqui. Não sei se vocês lembram na escola, sempre tinha aquele inteligente, aquele CDF. E geralmente o CDF, o cara com o intelecto mais alto da sala, ele era o que mais tinha problema de relacionamento. Ele não conseguia conversar com os outros, ele não era tão descolado. Talvez a gente até estava nesse papel aqui, né? Não sei se tinha muitos CDFs aqui. Mas eu era muito almático. Eu já era mais descolado, eu conversava com as pessoas. Eu até deixava esse aqui de lado. Mas todos são necessários. Só que a Bíblia diz também que você é espírito. O que é espírito? Sabe o que o mundo faz? Confunde isso aqui com isso aqui. Vocês acham que vocês são almas. Ah, eu sou uma alma que fico penando por aí depois que eu morrer. Manual do homem, está aqui. Está aqui o manual do homem. Corpo, alma, intelecto, emoções, espírito. Tão importante quanto qualquer outro que você busca por aí. Nós buscamos isso e nós buscamos tratamentos para nossa alma. Buscamos psicólogos e tem que buscar. Eu preciso me desbloquear, você tem que ter relacionamento bom com as pessoas. Você tem que ser o melhor em todas as áreas, certo? E o que tem a ver isso aqui? Lá em Gênesis, no início de tudo, a Bíblia diz que Deus pegou aquele boneco do pó, ou da argila, você que pode falar, ele soprou nele o espírito da vida, vírgula, tornou-se alma vivente. Daqui saiu os seus sentimentos. Isso aqui é o que você deveria pegar como mais valioso na sua vida e cuidar por primeiro. Por quê? Porque isso aqui é eterno. Isso aqui não é eterno. Como assim, Gabriel? A alma não é eterna? Vamos estudar a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que no céu não terá dor, não terá medo. Todos esses sentimentos que a gente tem aqui, na alma, que são sentimentos, não vai ter na eternidade. Gabriel, não acredito nisso. Problema, é seu. O seu espírito, ele é eterno. Ou ele vai subir, ele é eterno. Ou ele vai passar a eternidade lá em cima, ou ele vai passar a eternidade lá embaixo. Problemas de quem não entendeu. Se você quer continuar acreditando que veio do macaco, por favor, continue. Eu respeito com toda a minha força. Mas você está aqui dentro, então eu falo o que eu quiser. Espírito. Você é um espírito. Você pode ver, você decola nessa área aqui, você decola nessa área aqui, e ainda fica um rombo dentro de você. Um vazio. Aquele vazio que você fala assim, olha, eu compro um iate, eu compro um barco, eu compro uma casa, um apartamento, eu tenho uma mulher perfeita, mas eu não consigo me preencher por dentro. Por quê? Porque o teu espírito não está conectado. Onde que está a chave mestra? A chave mestra não está no seu corpo, nas suas razões. Isso aqui, nunca que o teu intelecto vai entender isso aqui, ó. Eu até rio. Sabe por quê? Porque as pessoas tentam com as suas próprias razões, com o seu intelecto, desvendar mistérios da Bíblia. E eu rio disso. Rio, porque para você desvendar isso aqui, sabe como é que o cara que escreveu isso aqui estava? A Bíblia diz que ele estava em espírito, conectado com o Espírito de Deus. O cara escreve um livro, que é o Manual do Ser Humano, em espírito, e a gente tenta ler ele com o quê? Eu vou ver se isso aqui está certo. Ou então, eu vou ler com meus sentimentos. Aí a pessoa tenta desvendar as chaves que Deus deu para todo mundo. Todos. Não é só para um. Todos que são filhos de Deus têm chaves que abrem qualquer porta. A chave mestra. Mas por que não usa? Por que não consegue destravar as portas? Por que a minha empresa não está crescendo? Por que a minha casa não flui? Por que só tem confusão dentro da minha casa? Aonde eu vou tem confusão. Aonde eu vou eu sou passado para trás. Ei, existe um mistério aí que precisa ser desvendado.
Enquanto você tentar ler ela com o seu corpo, enquanto você tentar desvendar os mistérios com a sua alma, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso aqui vai funcionar, sabe para quê? Só para ficar no Salmo 93, aberto na tua estante, pegando poeira. Não vale nada. Agora, meu querido, se você descobrir como ativar o teu espírito, que todos aqui têm, independente se você acredita ou não, inteligência espiritual, se você entender como ativar isso aqui, se conectar com o Espírito de Deus, que é o teu Criador. Sabe o que as pessoas me perguntam? Todo mundo que começa a andar comigo. Gabriel, como é que tu ouve a voz de Deus? Primeira pergunta. Como é que você sabe a direção? Eu quero abrir uma empresa, eu quero investir. Onde eu invisto? Na bolsa, eu invisto em ouro ou eu invisto em Bitcoin? Como é que você sabe disso? Aí as pessoas me perguntam, como você consegue ouvir a Deus? E eu pergunto para ela, como que está o teu corpo, o teu intelecto? Está bem. Como que está a tua alma? Top. Como é que está o teu espírito? Ah, não, né? Eu faço umas orações à noite para dormir. Sabe como é que Adão sobrevivia? Vamos para o princípio. Vamos para o princípio. Todo santo dia, a Bíblia diz que Deus descia. Deus, o próprio Deus, não estou falando de Jesus nem Espírito Santo. O próprio Deus, claro que ele levava a comitiva, são todos Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele descia para falar com o homem, todo dia. Todo dia Deus descia para falar com o homem no jardim. Por que Adão não errava? Ele só errou quando Deus subiu, né? Aí Deus subiu, ele pegou e decidiu fazer algo que não era do agrado. Mas ele tinha as direções. Deus, eu quero botar um nome nesse animal de leão, pode ser? Pode ser leão, tá bonito. Esse aqui de elefante, eu quero fazer aqui esse jardim, regar com a própria água desse próprio ambiente, que vai subir a água da cachoeira, vai vir. Eu vou inventar algumas coisas aqui, Deus, pode ser? Não, isso eu já inventei, querido. Aí Deus corrigia ele. Deus sempre corrigindo ele, corrigindo. Você precisa ter o auxílio de Deus. Em tudo. Você nunca vai ser completo na sua vida, enquanto que você só anda com esses dois aqui e você esquece o teu espírito. Sabe por quê? Você é um aparelho de última geração. Estava conversando, né, com o Will? Você é um aparelho de última geração. Nós estamos em 2021. Última geração. Você é o mais top dessa galera aqui. Só que se você não tiver uma conexão, você não é nada. Você se perde, você não tem direção, você quebra a cara, porque você investe em coisas erradas. É como se fosse um celular de última geração. Você pega aí o iPhone 11, 12 que lançou. 12 mil reais. O que é esse iPhone sem a internet? Ele é só uma calculadora. Não faz nada. Uma lanterna boa. Ele é a lanterna mais cara do mundo. 12 mil reais a lanterna que você pagou. Ah, não quero me conectar. Gabriel, não precisa me conectar. Pode ficar. Com o teu iPhone 12 sem conexão. Você pagou, jogou dinheiro fora, num aparelho que um outro de 100 reais ia fazer a mesma coisa. Agora, quando você é o aparelho de última geração, conectado com o canal certo, com o Wi-Fi certo da sua vida, Gabriel, eu estou sabendo a direção para ir. Gabriel, eu sei agora para onde que eu vou. Gabriel, eu sei agora qual decisão tomar. Gabriel, eu sei agora qual é o papel que eu tenho que parar esse aqui e alavancar esse aqui, porque todos têm que andar em conjunto, porque a minha vida ela tem que ser próspera, não somente numa área. Você consegue discernir isso quando você está conectado. Você erra menos, bem menos. Mas vamos lá. Vamos ver os papéis aqui. Lembra dos papéis que você exerce? Então eu falei para você que os papéis que você exerce na sociedade definem quem você é, certo? Onde é que está a chave mestre? Não são nos papéis. A chave que abre portas não está no teu emprego, não está na tua religião, não está em você como pai, porque Deus não se relaciona com papéis. Mas, por trás dele, existe o teu homem espiritual. O teu homem espiritual é dali que você tira todas as chaves.
Sabe por quê? É como se fosse um jogo de videogame. Não sei quantos aqui jogam. Eu faz tempo que eu jogo. Mas quando você joga um jogo, são várias fases, né? E você está jogando aqui. E você tenta alavancar a sua vida como um todo. Como eu estou explicando para vocês. Você tenta alavancar a sua vida como um todo, só que você não consegue. É impossível. Acho que todo o dinheiro que eu tenho em conta para quem conseguir alavancar isso aqui sozinho. Só com a tua vida. Não consegue. Você não consegue avançar e ser próspero em todos os papéis que você exerce na sociedade somente com um controle. Esse jogo aqui, ele foi feito para jogar em dois. Enquanto você tiver com um controle, você vai se frustrar, se decepcionar e errar muito a direção. Game over. Toda hora voltando. Pá, pá. Não acredito nisso, Gabriel. Faz um teste. Chega na tua casa, que eu nem vou dar essa oportunidade de você fazer isso hoje. Se quiser vir domingo aí, a gente faz. Faz um teste. Anota no papel todos os papéis que você exerce. Todos os papéis que você exerce. E faz assim, ó, Deus, eu estou cansado de viver isso sozinho. Porque por mais que eu me dedique, por mais que eu avanço, eu não consigo avançar com todos.